O maior aprendizado, a maior lição que eu tirei no concurso de delegado de polícia de São Paulo tem a ver com essa questão que vocês estão vendo aí na tela. Essa questão é a típica questão que vem caindo nos concursos públicos, especialmente nos de carreira policial e da carreira jurídica, enfim, concursos em que se cobra o conteúdo de direito, tá? Olha só para vocês verem, essa questão aqui pode levá-los facilmente a erro. Vamos fazer uma leitura rápida aqui dessa questão, destacando alguns pontos. Olha só, policiais civis, na posse de um mandado judicial de busca e apreensão, adentram uma residência às 5 horas da manhã para realizar a diligência e encontram provas de crime. Ocorre que no momento da entrada ainda não havia luz solar, ainda era noite, de acordo com o posicionamento do STJ. E aí, como que fica essa situação? Alternativa A: as provas serão consideradas inválidas, ilícitas. As provas serão consideradas válidas, lícitas. Os policiais cometeram crime de abuso de autoridade? Letra D: as provas são válidas e os policiais não cometeram abuso de autoridade. Olha só, até pouco tempo, nós estamos gravando, eu estou gravando aqui mais precisamente no dia 20 de fevereiro de 2024. Então, até o dia 19 de fevereiro de 2024, como que eu marcaria essa questão aqui? Eu marcaria aqui a letra D. Eu marcaria, no passado, marcaria a letra D, que está dizendo: as provas são válidas e os policiais não cometeram abuso de autoridade. Essa era a resposta que eu daria. Bacana? Vamos entender um pouco mais do que se trata aqui essa questão, e foi uma das maiores lições, né, que eu tive no concurso de delegado de São Paulo, no finalzinho agora de 2023, que a gente percebe isso, né? A gente percebe que, na realidade, os concursos de carreira policial e da carreira jurídica, eles, na verdade, eles estão cobrando, assim, do candidato que ele seja um leitor assíduo da jurisprudência dos tribunais superiores, né? Eu já vinha notando esse posicionamento, essa tendência das bancas há algum tempo, só que cada vez mais eles cobram um conhecimento muito recente, muito recente. Então, se você não tiver ali muito bem informado, né, a tarefa do concurseiro hoje é quase que de ficar lendo ali um jornal, só que no lugar do jornal seriam os informativos aí do STF, do STJ, né? Olha só, vamos retomar aqui a questão, mas antes de retomar a questão propriamente dita, eu queria aqui passar com vocês, já que a questão trata aí de inviolabilidade domiciliar, de abuso de autoridade, de validade ou invalidade das provas. O que a gente tem aqui primeiro? Nós temos o artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no seu inciso 11, que vai falar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Vejam que existia, né, na verdade voltou à tona, uma grande discussão sobre o conceito de dia, porque havia um critério, primeiramente um critério cronológico. A jurisprudência e a doutrina, elas se dividiam entre um critério cronológico. Nesse critério cronológico, o conceito de dia é aquele que iria das 6 horas da manhã até as
18 horas. Então, o conceito de dia, para a corrente que adotava o critério cronológico, esse era o conceito de dia. Nós tínhamos ainda um critério filosófico ou um critério astrofísico. Então, aqui, por esse critério filosófico ou astrofísico, ou critério astrofísico, né? Para esse critério, o conceito de dia seria aquele conceito de enquanto houvesse luz solar. Então, enquanto houvesse luz solar, então era dia. Esse era o conceito de dia. Bacana. Havia uma grande discussão em torno disso. Aí, nós tivemos, com a lei 13.869, que é a lei de abuso de autoridade, nós tivemos o artigo 22, que tipifica, na verdade, na realidade, o crime de violação de domicílio no contexto de abuso de autoridade. Então, o artigo 22 vai dizer que é crime de abuso de autoridade invadir ou adentrar clandestino ou ostensiosamente a revelia da vontade do ocupante do imóvel, de imóvel alheio, suas dependências, ou nele permanecer, ou seja, a invasão, violação de domicílio praticada por autoridade pública. Pena de detenção de 1 a 4 anos, e aí vem o parágrafo 1º, que traz as figuras equiparadas, equipara-se a abuso de autoridade, né? Incorre na mesma pena, ou seja, na pena de 1 a 4 anos e multa, incorre na mesma pena quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então, peraí, volta aqui comigo. Se você pega, por exemplo, a doutrina do professor Renato Brasileiro, ele defende o quê? Ora, se a lei diz que é crime o agente público cumprir mandado judicial, determinação judicial de busca e apreensão antes das 5 horas da manhã ou após as 21, então estaria a lei de abuso de autoridade, mais precisamente no artigo 22, regulamentando esse conceito de dia. Então, né, se camarada não pode cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar antes das 5 horas da manhã, sob pena de cometer crime de abuso de autoridade, então, que defendia o professor Renato Brasileiro, e a doutrina majoritária, é de que, então, poderia sim cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar ali a partir das 5 horas da manhã, tendo ou não luz solar. Parecia, né, de 2019 até a presente data, parecia que esse dilema estava resolvido. Qual que é o problema? O problema, volta comigo na tela, é o informativo 800 do STJ. De quando? De hoje, dia 20 de fevereiro de 2024. Tá? Se você entrar agora no site do STJ e procurar lá no informativo 800, na parte de direito penal, você vai encontrar lá. Qual que é o resumo aqui dessa parte do informativo 800? Vai dizer o seguinte, olha, embora não configure o crime de abuso de autoridade, mesmo que realizada a diligência depois das 5 e antes das 21, continua sendo ilegal e sujeito à sanção de nulidade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar se for noite. Então, se for noite, mesmo que seja ali 5 horas da manhã, embora não configure crime de abuso de autoridade não é. Porém, continua sendo ilegal e sujeito à sanção de nulidade das provas cumprir esse mandado de busca e apreensão domiciliar se for noite. Volta aqui comigo. Qual que é o raciocínio, então, do informativo 800 do STJ? Olha, o policial, de posse de um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por um juiz, se ele cumpre às 5 horas da manhã, é crime de abuso de autoridade? Não, porque a própria lei de abuso de autoridade, no artigo 22, nós acabamos de ver, vai criminalizar a conduta do policial que cumpre esse mandado de busca e apreensão antes das 5 horas da manhã ou após as 21. Então, crime de abuso de autoridade não é. Porém, mesmo não sendo crime de abuso de autoridade,
O fato de não ser crime de abuso de autoridade não significa que aquelas provas colhidas durante essa busca e apreensão não significa que essas provas serão lícitas. Então nós temos que fazer uma divisão. O policial que cumpre o mandado de busca e apreensão 5 horas da manhã é crime de abuso de autoridade? Não. Não é crime de abuso de autoridade, porém, essas provas, de acordo com o entendimento do STJ, se ainda for noite, trata-se sim de crime de abuso de autoridade. Volta aqui comigo na tela, que agora vai ficar mais fácil, com o entendimento aqui do informativo 800 do STJ, vai ficar mais fácil de nós respondermos a essa questão autoral que eu acabei de elaborar, né? Então, olha só, de acordo com o STJ, policiais civis, na posse de mandado judicial de busca e apreensão, adentram a residência 5 horas da manhã. É crime de abuso de autoridade? Não. Por quê? Porque a lei de abuso de autoridade criminaliza essa entrada com mandado judicial antes das 5 horas da manhã. Então, policiais civis com mandado judicial de busca e apreensão adentram a residência 5 horas da manhã para realizar a diligência e encontram provas de crime, né? Ocorre que no momento da entrada ainda não havia luz solar, né? Ainda era noite. De acordo com o posicionamento do STJ, qual que é a resposta agora, atualmente? É a letra A. A resposta agora é a letra A. As provas serão consideradas inválidas, ilícitas. Beleza? Olha a letra B. As provas serão consideradas válidas? Não. Essas provas, de acordo com o posicionamento do STJ, elas são inválidas, ilícitas. Por quê? Porque a Constituição diz que só é lícito, né, a entrada durante o dia. Letra C. Os policiais cometeram crime de abuso de autoridade? Não. Muito embora as provas sejam ilícitas, os policiais não cometeram crime de abuso de autoridade. Letra D. As provas são válidas e os policiais não cometeram crime de abuso de autoridade. Muitas pessoas marcaram aqui a letra D, tá? Só que esse posicionamento aqui para o STJ, nesta data que eu gravo, dia 20 de fevereiro de 2022, dia 20 de fevereiro de 2022, a resposta não é mais a letra D, tá? Eu me recordo perfeitamente que na prova de delegado de São Paulo, né, em 2023, que foi mais precisamente dia 3 de dezembro de 2023, tinham ali umas 2 ou 3 questões, eu não me recordo se de direito administrativo ou direito constitucional, que cobraram aí jurisprudência, né, informativos de menos de 60 dias antes da realização da data da prova. Então a gente nota isso, é uma tendência, um recado que eu quis deixar aqui para vocês, que é uma tendência das provas de cobrarem aí posicionamentos muito recentes, tanto do STJ quanto do STF, né? Então, meus amigos, tomem muito cuidado com isso, tomem muito cuidado com aulas desatualizadas, com material desatualizado, para que vocês não sejam aí pegos de surpresa no momento da realização da sua prova. Bacana? Fiquem todos com Deus e a gente encerra por aqui.